Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Diferentemente do que eu costumo dizer aqui no começo das edições do Câmara em Pauta, hoje o tema não é polêmico, é sim esclarecedor e informativo. Vamos falar sobre adoção, entender os trâmites legais da adoção, enfim, direitos dos adotados, direitos e deveres dos adotantes, fila de espera, entender como funciona a adoção e, claro, aproveitar para incentivar você que também possa participar deste programa de adoção na cidade. Para falar comigo sobre o tema, eu recebo hoje o vereador do PSDB, líder da oposição aqui na casa, Geraldo Celestino, que é autor de um projeto de lei para incentivar a adoção, com uma semana específica para isso. Olá, Geraldo, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta mais uma vez. Olá, nós sempre estamos à disposição, quando chamado, nós estamos aqui para debater os problemas da cidade. E o tema hoje é questão de adoção. Tá? Eu, além de ser vereador, sou pai e também sou pai adotivo, porque eu tenho 2 filhos adotados. Então é um tema muito importante para a minha vida particular e também para a vida da população, porque hoje é um tema que a gente tem que discutir, é um grande problema social que nós temos no Brasil, e esse deveria ser mais tema das câmaras municipal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Então, nós estamos aqui para esclarecer algumas coisas e aprender também, né? Nós estamos aqui Com certeza. Com a vara da infância, com a representante da OAB, então eu também quero aprender um pouco da questão da adoção e estou aqui para responder as perguntas dos senhores. Falará com propriedade de vereador pelo projeto de lei e também com propriedade por ser pai adotivo. Com a gente também a doutora Rosana Valderano, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Guarulhos. Olá, Rosana, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, obrigada pelo convite e mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. A psicóloga Mara, Só peço que fale pertinho do microfone, Rosana, o vereador Geraldo Celestino. E eu quero agradecer também a OAB pela confiança da representação, doutor Fábio Souza Santos, e os demais integrantes da Comissão de Direito de Família, a qual eu presido. Com certeza, e faremos um ótimo programa. Com a gente também, Mara de Maria, que é psicóloga da Vara da Infância de Guarulhos. Olá, Mara, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Olá. Queria primeiramente agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante para a gente acolher essas crianças que ficam sem pai nem mãe. A adoção é um assunto bastante importante. Obrigada pelo convite. Com certeza, a Mara que vai falar pela parte psicológica, a criação, como é que é adotar uma criança, como é que é conviver em casa, se você já tem um filho seu e quer adotar outro, como fez o Geraldo, como é que deve ser a criação. Então vamos debater aqui isso e aproveito para pedir a sua participação aqui no Câmara em Pauta. Mande o seu e-mail para câmaraemPauta@camaraguarulhos.sp.gov.br e sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados no Câmara em Pauta. Afinal, o programa é feito para você, morador da cidade de Guarulhos. Geraldo, vamos falar um pouquinho do seu projeto de lei, então, para a gente começar aqui o programa? Vamos lá, por favor, como é que é o seu projeto de lei? O projeto nosso é essa discussão da adoção, que é uma discussão nacional, e nós, Guarulhos é uma grande metrópole, temos esses problemas sociais aqui também na nossa cidade, e nós apresentamos um projeto justamente para incentivar a adoção em nosso município. Ainda tem pessoas que não têm informação, como fazer adoção, como entrar no Cadastro Nacional de Adoção, que hoje é um Cadastro Nacional de Adoção, e mais a intenção mesmo foi um incentivo. Essa semana, onde a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social do município estaria discutindo, junto com entidade de direitos humanos, Vara da Infância e da Juventude, para discutir as questões da adoção e mais mesmo o plano incentivo. O seu projeto é o 6306 de 2013. Há uma lei já bastante parecida, Geraldo, aqui na cidade, que é a Lei 6950 de 18 de novembro de 2011, que até foi lei que se tornou lei a partir de um projeto de lei do vereador Edmilson Souza, que esteve na casa também. E a lei, ela prevê essas ações também, esses incentivos, então já existe uma lei, porém ela não delimita a semana que você queria delimitar exatamente no seu projeto, né? Sim, a minha assessoria jurídica já está providenciando a alteração. Nós vamos fazer uma alteração na lei, que é a lei do vereador Edmilson Souza. Isso. Que hoje é secretário de Cultura, está licenciado, então nós vamos fazer uma alteração, nós vamos retirar esse projeto meu e vamos fazer uma alteração na lei do vereador Edmilson, já determinando a semana, indicando uma semana do ano para a gente estar fazendo isso aí, essa discussão de adoção. Nesse caso aí, parabéns pela humildade e reconhecimento do projeto do colega. Não, mas importante. Com essa alteração vai ficar também interessante. Foi importante isso aí, eu acho que foi uma falha jurídica nossa, que deveria... Nossa assessoria jurídica deveria ter verificado que há outro projeto de idêntico teor, mas só vem ajudar.
Mas o importante é que a intenção foi boa e também cria-se o debate sobre isso quando vier a plenário, né? Exatamente. E a lei do Edmilson Souza existe, mas não colocou em prática. Então, hoje o grande problema de Guarulhos é as leis aprovadas no Legislativo. Também, né? É aprovado no Legislativo e fica uma lei morta, não é colocada em prática. Então, nós vamos agora alterar a lei e determinar uma semana. E quem sabe tudo de lei é a Rosana. Rosana, vamos falar um pouquinho, então, da parte legal da adoção, as regras. Quem é que pode adotar uma criança hoje? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas alterações recentes, qualquer pessoa pode adotar uma criança. A lei que rege a adoção é o ECA? É o ECA, okay. Com as alterações 2009, 2010, 2014. Quem é que pode adotar? Em princípio, qualquer pessoa, desde que ela preencha os requisitos. Idade, mínimo 18 anos. As pessoas solteiras podem adotar, é uma coisa que pouca gente sabe. As pessoas casadas adotam em conjunto e podem adotar em conjunto também as pessoas que vivem em união estável. Existe ainda uma divergência com relação à união homoafetiva, muitos juízes têm autorizado, alguns juízes ainda têm alguma resistência, não tem uma regulamentação específica no assunto, mas a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal do reconhecimento da união homoafetiva como união estável, é uma tendência que seja autorizado também, né, a esses casais a adoção. Porque se quem tem união estável pode adotar, então agora... E se eles estão em união estável, pode. Exatamente, tanto o homossexual, a união feminina, como a masculina, há uma tendência de que isso seja permitido pacificamente no futuro breve. Um outro requisito é a idade mínima, a diferença da idade entre adotante e adotado. Então, deve haver uma diferença de 16 anos, pelo menos, para que evite, né, aquela confusão de é pai ou é quase irmão, ou enfim. Então, essa diferença de 16 anos é um requisito muito importante. Com relação à condição financeira, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, não são só as pessoas com poder aquisitivo elevado que podem adotar, as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes também podem e devem, desde que elas tenham condição de sustento e manutenção digna dessa criança. Claro. Não se fala num luxo, né? Nem sempre o luxo traz a felicidade, traz a tranquilidade, traz o conforto. Amor é muito melhor. O amor é muito melhor. Então, as pessoas que tenham antecedentes, que não tenham, na verdade, antecedentes criminais, que não tenham envolvimento com o uso de drogas, pessoas que têm reputação suficiente para ser um chefe de família e para conduzir a vida dessa criança, porque, né, o filho adotivo ou não, e depois da adoção não há distinção entre filho adotivo e filho natural, os direitos são os mesmos, e essa criança ela precisa de uma estabilidade de família, e ela precisa de referências, seja com uma pessoa humilde, seja com um casal homoafetivo, eu pessoalmente sou a favor, seja em relação à união estável, pessoas viúvas, não importa. O importante é que essa criança tenha um contexto familiar e digno, né? Para que ela tenha um futuro melhor. Mais a fundo no programa, nesses temas que você entrou, pela parte homoafetiva, pelos direitos depois que a criança é adotada. Há alguém hoje que não pode adotar? Quais são as restrições das pessoas que não podem adotar legalmente? Por exemplo, o avô adotar um neto, eu li que não pode. Não podem adotar os avós e os irmãos. Esses não podem... São as únicas restrições. São as únicas restrições com relação ao parentesco, né? Eu acredito que mais ao longo do programa a gente vai ter oportunidade de falar do processo, né? Dos requisitos, enfim, do trâmite, mas quem não pode adotar são os avós e são os irmãos. Muito provavelmente a ideia do legislador foi evitar aquela confusão do parentesco. Perfeito. Né? Até para não criar nenhum tipo de problema. Então, tirando essas pessoas, os avós e os irmãos, as pessoas que têm antecedentes, né, que têm condenações, e aí condenações que tornem incompatível. Né? Eu não posso dizer também que uma pessoa que no passado muito remoto teve um problema judicial e que se essa pessoa pagou o que devia à justiça e hoje fica comprovado até pelo estudo psicossocial que ela tem condições, eu não vejo impedimento. Né? Ela não pode ser envolvida hoje com drogas, com crimes, com situações que... no momento. A questão moral. Né? E no momento. Pedofilia, enfim, pessoas que não tenham condição moral de conduzir aí essa educação dessa criança. Perfeito. Só antes de passar aqui para a Mara, para a gente já entrar nessa parte psicológica, existe um cadastro nacional de adoção, é isso? Existe. Os pais que quiserem adotar precisam entrar nesse cadastro? Precisam entrar nesse cadastro, mas não é direto a entrada no cadastro. Né? Como é que funciona, então?
se você me permite, eu vou até mencionar aqui um site governamental que é importante para que as pessoas, né, tenham acesso, é www.cnj.jus.br. O site cnj.jus.br. Isso, Conselho Nacional de Justiça. Ele traz... Porque, assim, as pessoas procuram na internet, e a internet é, às vezes, terra de ninguém. E, às vezes, você encontra uma coisa que não é muito adequada, não tem muita procedência da informação. No site governamental já tem a sua credibilidade. Oficial, né? É o oficial. Então, como é que funciona? Primeiro, a ideia da adoção, a cogitação dos motivos da adoção. Como o Geraldo colocou aqui, ele tem filhos biológicos. Então, veja, no caso do Geraldo, fica claro que ele não pretendeu adotar para suprir uma deficiência sua, uma necessidade sua. Não que isso seja proibido, mas não é possível que a pessoa, no momento da cogitação da adoção, ela pense apenas em suprir uma lacuna da sua vida, né? Porque o filho ele não vem para isso. Então, essa fase de cogitação dos porquês da adoção é muito importante. Uma vez decidido, verificado que a intenção é no interesse do menor... E isso é feito no Cadastro Nacional, é isso? Não. Antes. Eu poderia responder como é que funciona aqui em Guarulhos? Pode, por favor, por gentileza. Porque eu trabalho na vara da infância e a gente trabalha, e nós que é através do nosso setor que as crianças, que os pretendentes à adoção são colocados no cadastro. Então, a primeira coisa é o interesse, eles procuram a vara, normalmente entre meio-dia e meia e 18h30 até as 19h, onde eles vão falar do seu desejo, a gente marca um momento que eles trazem os documentos simples nesse momento, de quem vai querer, documentos pessoais de quem quer adotar, e ele vai participar de uma palestra. Hoje, por exemplo, é o dia da palestra. Hoje à tarde eu estou lá na OAB dando essa palestra. Então, eles passam por essa palestra onde a gente explica um pouquinho como é que funciona a adoção, o que precisa, quais os requisitos que precisam, um pouco do que a doutora está falando. E depois dessa palestra, nessa palestra, inclusive, é passado para ele um rol de documentos, onde existe, onde dentre esses documentos tem todos os antecedentes de saúde, antecedentes criminais, para verificar realmente se são pessoas capazes para estar participando. Aí, quando eles levam esse documento, é marcado um estudo psicossocial. Então, ele vai passar, essa pessoa ou esse casal, que seja, vai passar por um estudo psicossocial. Ele vai ser entrevistado por uma assistente social e uma psicóloga, que nessa entrevista vão verificar várias questões que a gente vai discutir ao longo do programa, e aí nós emitimos um parecer. Se o parecer nosso for favorável, aí eles fazem, também é completado um perfil, assim, que tipo de criança que se quer, perfeito, que é um outro motivo da gente debater. E aí, eles dizendo, eu quero esse perfil, nisso, então, o juiz concorda com o pedido, e aí é que entra, aí é que nós registramos no cadastro. Então, só depois desse trâmite todo, no cadastro depois que fez esse trâmite todo, então, se a pessoa for habilitada, porque às vezes a pessoa passa por entrevista psicossocial e ela não é habilitada, se ela for habilitada, então aí é que ela entra no registro do CNJ. Perfeito. Na verdade, só para auxiliar aqui, complementar, né, a dica que a senhora Mara trouxe, esse pedido que ela disse que é autorizado pelo juiz após o estudo psicossocial, ele é um pedido formulado pela defensoria ou por um advogado. Após esse trâmite, antes do ingresso no Cadastro Nacional, pelo menos o que a lei determina, é que ele passe por um curso, e esse curso é obrigatório, e aí vai ser de acordo com o município. Uma vez por semana, durante 2 meses. Aí varia de cidade Neste curso, cidade, né? Ele vai entender, e o CNJ traz dados, inclusive, de pessoas que desistem da adoção nesse momento, no curso. Complementando, esse curso que ela está falando é a palestra, começa com a palestra que a gente vai dar. Feito via palestra. Neste momento, nós estamos fazendo, porque é nesta palestra que nós não temos condições hoje. Dia.
Tá, ok. Por enquanto. Porque assim, nós não temos Não, cada condições. município conduz E de uma nós forma. fazemos, aqui em Guarulhos a gente faz essa palestra, porque assim, aqui em Guarulhos nós não temos um trabalho que outros locais têm e que prescinde aqui em Guarulhos, que é um trabalho, que é esse curso que precisaria ter, ou um trabalho de acompanhamento, Uma porque equipe, né, quando multidisciplinar. de repente, o casal ou a pessoa não é habilitada, nós temos que encaminhar para São Paulo, para grupos que tem em São Paulo, que a gente conhece, junto às universidades, ou junto às clínicas, ou às vezes a gente manda para tratamento psicológico, mas assim, nós não temos em Guarulhos um trabalho desse que realmente deveria ter. Acho que essa parte ficou Ok. clara. Eu vou só pedir licença para fazer o intervalo, mas quem sabe um projeto de lei desse, vereador, no Lógico. intervalo dá para incluir o curso, melhorar, que já que não tem. Aí sim Tem que entra haver. o papel do vereador. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, então, para falar mais aqui sobre adoção no Câmara em Pauta. Até já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Muito bem, Câmara em Pauta já de volta então, falando hoje sobre adoção. Como eu disse no início do programa, não é um tema polêmico. Hoje a nossa intenção é informar e esclarecer você, para que você de repente possa aí se animar a adotar uma criança. Por que não? Hoje a gente recebe aqui o vereador do PSDB, Geraldo Celestino, autor de um projeto de lei aqui na casa, pai adotivo, e vai falar agora da sua experiência. A doutora Rosana Valderano, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Guarulhos, e Mara de Maria, que é psicóloga da Vara da Infância aqui de Guarulhos. Geraldo, como é que foi o seu processo de adoção? O que te motivou a adotar os seus filhos? Na minha primeira adoção, minha filha, a Pamela, hoje está com 29 anos, ela não tinha pai, casamento, eu casei com a mãe dela e eu assumi a paternidade, tá? Assumi a paternidade lá no Paraná, hoje já está com 25 anos, então adoção unilateral. Conseguimos. E posteriormente, agora, a minha nova adoção faz 6 anos. Minha esposa, nós tivemos uma filha biológica e minha esposa teve um problema de uma cirurgia de mioma, não podia ter mais filhos. E nós resolvemos a adoção. O sonho dela era ter 2 filhos e nós entramos no cadastro nacional. Mas acabamos sendo uma adoção diferenciada do cadastro nacional. Nós estávamos no cadastro, houve um problema com uma senhora na região do Belenzinho, aí, próximo ao Tatuapé. Nós pegamos a criança, pedimos a vara da infância, aqui de Guarulhos. Guarda provisória, que é possível Guarda pedir, provisória, o juiz deu a guarda provisória. E foi uma adoção um pouco litigiosa, porque já faz 6 anos da adoção. Nesse período todo apareceu um dito pai, que dizia que era o pai da criança. Tá? Aí o processo teve andamento, foi para a vara da família, porque ele teria que provar que ele era o pai. Nós afirmávamos que ele não era o pai. Tá? Houve até pedido de ajuda financeira, acharcamento por parte dele, e nós denunciamos isso para a justiça.
e o nosso advogado pediu o DNA, o juiz determinou o DNA da vara da família, e ele não compareceu em 3 DNA. Mas, pela justiça, né, doutora, quem acusa, cabe o ônus da prova. E a juíza, no final, extinguiu o processo. Aí voltou para a vara da infância, está na vara da infância. O dito pai abandonou, ninguém sabe o destino dele, nem da mãe da criança. E nós contamos que a guarda era renovada todos os anos. Teve uma busca agora geral para localizar a mãe ou o pai, ou o dito que dizia que era o pai, não foi localizado, o advogado abandonou a causa e o juiz nomeou um curador. Esse curador agora já chegou ao final, não houve uma busca geral para localizar as pessoas. A mãe não localizou. E agora vai para a conclusão. Então, eu espero que dentro de uns 30 dias nós teremos aí o registro definitivo, tá? E a gente tem a adoção. Eu posso falar uma coisa? Nós Pode, temos Mari, adoção inclusive, eu queria te fazer uma pergunta antes daqui da Rosana, que eu queria que ela falasse do processo de adoção à brasileira. Não sei se é similar ao do Geraldo, isso, você vai me sobre explicar. isso, exatamente. Então, antes só da gente entrar nisso, eu queria que você explicasse. Pois não, Geraldo. Só para pode concluir. Ok. Tá? E como nós já estávamos no cadastro nacional, o juiz deu a guarda, e durante esse período do decorrer do processo, chegou a nossa vez de adotar outra criança. Aí indicaram uma criança, nós temos um processo não, a própria assistente social da vara de infância falou: vocês já estão com o Nauã, então vocês ficam fora do cadastro. Aí nós saímos do cadastro nacional, porque já estava com o Nauã. Bacana, Então, é uma história bem bonita. No total, você tem quantos filhos? A história é muito longa. Eu tenho 3 biológicos e 2 adotivos. 3 biológicos É uma e 2 história muito adotivos. longa. Se eu for contar essa história, nós vamos ficar aqui 2 dias contando a história do Nauã. Ainda mais que você nem gosta de falar nada, né, Geraldo? Imagina, você fala pouco pra caramba. Então, a história é longa e está aí. Esse final vai ser um final feliz, porque já tem a convivência com a família. É 6 anos, é nosso filho, né? Não tem nenhuma diferença da minha filha biológica com um adotivo. Daqui a pouco... São tratados todos com a mesma igualdade. Então, daqui a pouco eu quero entrar no processo de criação com você, que eu quero o apoio psicológico aqui da Mara e da Rosana. Mas, Mara, tem alguma parte psicológica que a gente falou nesse... Não, só um minuto. Nesse curso, desculpa, que você explicou que, de repente, impeça uma pessoa de adotar uma criança, um pai de adotar uma criança, há uma parte psicológica. O que impediria alguém de adotar uma criança, além de repente, ter cometido um crime, de ser usuário de drogas? Fora isso, o que impede alguém de adotar uma criança? E mais, há alguém que de repente consegue passar por todo o processo psicológico, é todo bonzinho, tem uma vida ótima, e aí quando tem a criança faz um maltrato com a criança, devolve. Não dá para identificar isso na parte psicológica antes? Como é que funciona, por favor? Bom, uma das questões que a Rosana começou a colocar é assim, o motivo, o que é que determina o desejo de adotar? Né? Então, ela colocou, esse é um aspecto, né? Então, eu quero adotar porque eu estou sozinha, né? Não é um motivo, não vou adotar para satisfazer, para trabalhar com uma questão subjetiva minha, né? Eu quero, agora, diferente quando eu quero adotar para ser um pai, para ser uma mãe de uma criança. Então, assim, na avaliação nós verificamos, então, o motivo pelo qual, o que está fazendo você querer adotar. A gente verifica também as condições de paternidade e maternidade. Como é que é a dinâmica desta família? Esta família, a gente não vê no aspecto social, como ela disse, nós não vemos se a pessoa tem ou não tem dinheiro, mas se ela tem condições de sustento, se ela tem condições físicas e psicológicas. Como é que ela educaria uma criança? Né? Então, são todas perguntas feitas para a gente avaliar como é que está esse casal frente a essa questão. Às vezes quer adotar, sei lá, porque quer resolver um problema entre eles? Não, então também não. Então, assim, nós vamos... Mas há casos de alguém que consegue passar por essa parte psicológica tranquilamente, adota, e depois comete um maltrato com a criança, ou devolve, isso não dá para identificar antes, é difícil. Olha, parece simples fazer a avaliação de adoção. Eu considero a avaliação mais difícil que tem na vara da infância, para mim, é a habilitação para o cadastro, porque você tem que verificar, através de um estudo, exatamente se as pessoas não vão judiar, se não são, de repente, pedófilos, porque, de repente, no meio do caminho, se não querem a criança depois para utilizar para alguma coisa. Então, assim,
Em critérios objetivos para verificar uma situação subjetiva, e isso, de repente, é muito não... difícil. Porque lidamos com seres humanos, né? Muito Exatamente. Nós já tivemos aprovação de pessoas em cadastro e a hora que adotou, devolveu a criança. No processo de adoção, porque no processo de adoção, depois, quando eles pegam a criança para a guarda, tem o estágio de convivência, né? Que a gente, nesse estágio de convivência, a gente acompanha o casal, a pessoa, e para ver como é que está acontecendo a adoção. E nesse processo, a pessoa devolveu 2 crianças sem nem nos contar. Deixou no abrigo, né? E sem nos dizer. É interessante a gente saber por que deixou. Porque as crianças aprontavam, né? E crianças do abrigo aprontam. Criança apronta. Sempre, seja seu filho Criança biológico do ou não, abrigo né? tem outras questões, tem questões psicológicas envolvidas, tem questões de educação envolvida. Então, tem que saber, por isso que ela estava falando desse cursinho. Porque nesse cursinho, muitas vezes, a gente consegue esclarecer coisas que alguns pretendentes já desistem antes de adotar. Para vocês, esse cursinho falta aqui em Guarulhos, precisa ter nós mais. nós fazemos uma palestra, né, porque é obrigatória, segundo o CNJ, ele determina que tem locais que faz cursos, vários cursos durante meses. Aqui em Guarulhos, infelizmente, nós temos muito poucos profissionais para fazer muito trabalho, então a gente não consegue fazer mais do que isso. Então, nós fazemos a palestra... Vocês são limitados, na verdade. Nós estamos limitados, Ok. em função dessa questão. Rosana, as exigências para que alguém possa ser pretendente à adoção, elas variam de vara para vara, de assistente social para assistente social ou não? Geralmente tem um padrão aí estabelecido. Não, na verdade, o critério é como eu acabei de dizer, é um critério objetivo, a lei traz, né, os requisitos, idade, condição financeira, enfim. Mas é óbvio que dentro de cada contexto, de cada vara, de cada município, tem aquela questão regionalizada e que pode ser valorado mais um critério do que outro, do ponto de vista, por exemplo, de antecedentes, como eu comecei a falar, do ponto de vista da pretensão para a adoção. Agora, os critérios da lei, esses não podem ser relativizados, porque o ECA é uma lei federal. Né? Mas como é que vai ser conduzido? Então, por exemplo, como a Mara colocou, o curso aqui é uma palestra. Essa palestra é eficiente, sem dúvida nenhuma, né, para orientar esses pais. Mas nos locais onde eu tenho curso, por exemplo, será que ao longo do curso a equipe multidisciplinar não verificaria uma pessoa que não desempenhou ali ou não deixou muito claro que ela estava apta? Porque a habilitação vem apenas após o curso. Né? Então, não quer dizer que a palestra não seja suficiente. Eu tenho certeza que porque é dessa forma que está sendo conduzido em Guarulhos e está perfeito. Mas, trazendo uma regionalização, num local onde o curso é mais longo, talvez tenha um critério diferente lá na frente. Talvez tenha uma aprovação no final do curso. Né? Enfim, uma questão que dá para relativizar. O que está na lei, não. Isso é determinado para todos. Perfeito. Até para entrar no assunto que o Geraldo tocou aqui também, que é importante, antes da gente passar para as outras partes, as adoções por casais homoafetivos, por estrangeiros, é bom a gente falar também, depois de crianças mais velhas, né, jovens mais velhos, é importante a gente passar por todos esses temas, mas antes disso, o Geraldo tocou num tema que é importante, ele assumiu a paternidade de uma filha que não tinha pai, né, como foi comprovado, aí ele se casou com a mãe dessa menina e adotou a menina. Tem um processo, que acho que não é esse, porque pelo que o Geraldo falou que o dele foi tudo legal certinho, que é o tal da adoção à brasileira, né? De repente, só para você que está em casa poder entender, suponhamos que exista uma família mais abastada, e ela tem uma empregada, e a empregada mora com elas de repente. E a empregada tem uma filha e não tem como criar. Aí vai a matriarca dessa família e registra ela no nome, tão logo ela nasceu, quer dizer, não passou por nenhum processo legal, apenas registrou. Isso é uma adoção legal? É possível isso? Está certo, está errado? O que a gente pode falar, doutor? Não é adoção, ele é vulgarmente chamado de adoção à brasileira, não é legal. Aí você me faz uma pergunta, é possível? Não é correto, mas possível tanto é que acontece infelizmente. Né? Não se passa por todo esse processo da psicologia, não se sabe se a pessoa tem boa ou má intenção, não se sabe se a pessoa tem condição psicológica, porque isso não é aferido. É tomar para si um filho que não é seu. Sim. Isso era muito comum, algum tempo atrás, quando uma pessoa, né, o pessoal associa mãe solteira, eu não sei qual é a ligação da maternidade com o casamento, mas, enfim, antigamente se tinha
esse termo, mãe solteira. A moça estava esperando um bebê, a família, às vezes para impedir que, né, a sociedade soubesse disso, faziam ali no seio familiar mesmo. Então é comum que os avós reconheçam filhos dos seus filhos. Isso é o que é chamado adoção brasileira e isso é proibido, isso é ilegal. Reconhecer um filho que não é seu, isso é ilegal. E não é aconselhável. Não é recomendável, claro. Não, absolutamente. Pois não, Uma Mara. outra forma considerada a adoção brasileira foi a forma como o Geraldo fez a segunda adoção. E que aqui em Guarulhos corre-se um sério risco desta maneira, corre-se o risco assim, feliz ou infelizmente, nós temos muitas crianças tiradas de casais que adotam da maneira como ele adotou. Por quê? Porque existe uma fila, quando os pretendentes são colocados no Cadastro Nacional, eles entram numa fila e quando surge uma criança com aquele perfil, a gente vai atender quem está na fila. Como ele fez? Ele conheceu uma pessoa e que ele adotou. Né? Que uma Pode pessoa... ser só para incluir, né? Então, só para dizer que assim, isto é considerado ilegal e aqui em Guarulhos, o juiz, se ele tivesse ido procurar a guarda desta criança e essa criança tivesse 2 anos de idade, antes de 3 anos, o juiz tira. Então, é importante que as pessoas saibam disso, que esse tipo de adoção não é recomendada, tem que vir pelo cadastro, entregue pela vara e por ninguém de fora. Eu estou contando porque são coisas que acontecem e isso é muito ruim para todos os lados. A resposta, até peço desculpa, mas é só para aproveitar que você está nesse assunto. Se o Cadastro Nacional me chama, por exemplo, eu estou lá na fila e tem uma criança em outro estado, tem uma criança no Rio Grande do Sul, aí eu tenho que viajar até essa criança para conhecer? Como é que funciona isso? A gente informa, porque assim, os pretendentes à adoção, eles escolhem quais são os estados que eles querem acolher, porque eles já sabem. Escolha prévia, ok. Sim, porque eles já sabem que se surgir uma criança, ele vai ter que estar lá amanhã, né? Então ele tem que ter condições para isso, mas ele pode escolher de onde ele quer, qual é o estado que eu quero participar, qual é o estado que eu vou até lá para buscar a criança. Então isso é possível também. É possível e é feito isso, por isso que é cadastro nacional. Geraldo, antes da gente ir para o intervalo, então, vamos aproveitar para dar mais uma humanizada no programa, que já está bastante humano, na verdade. Como é que foi a criação dos seus filhos biológicos junto com seus adotivos? Vou falar do Nauã, ela colocou a questão da adoção brasileira. Okay. Não foi diferente. Quando nós assumimos o Nauã, a gente assumiu como padrinhos. Tá? A mãe desapareceu, ela tinha problema de... Era usuária de drogas. Tá? E a convivência com a criança... Aí nós pedimos para a vara da infância a guarda da criança. Tá? Se o Geraldo me permite, essa adoção, ela não é considerada necessariamente adoção brasileira, não é adoção intuito persona. Isto. Aí o juiz... Em razão da afinidade Obrigado, doutora. que foi desenvolvida. Isso, assim, ela não pode ser uma afinidade, desculpa te interromper, não, mas até para importante. deixar claro, porque senão dá a impressão que o Geraldo fez uma coisa ilegal. Aí nós pedimos a guarda, o Daniel Isler, que era muito cuidadoso nessa questão, ele deu a guarda fica com a criança, aí nós tivemos acompanhamento psicológico, assistente social, visitando o ambiente da criança, tá? E veio de uma família, de uma pessoa que se alimentava de drogas, teve vários problemas pulmonares no período, internação, UTI, tá? Posteriormente, agora recente, com 4 anos, teve uma doença no fêmur, o fêmur dele acabou necrosando, tá? É uma doença que chama leg calvipertis, ele acabou ficando na cadeira de roda 1 ano, agora está em fase de recuperação, então nós temos todo o cuidado. E tudo que foi acontecendo com ele foi sendo relatado no processo para a vara da infância, o juiz de acompanhamento. Chegou um momento que essa pessoa que se dizia o pai, no afastamento do juiz, que era o titular do processo, que ele foi para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né? A juíza, ela foi induzida pela promotora a dar a visita para o dito, que era o pai. Isso aconteceu numa quarta-feira. Na sexta-feira, o tribunal revogou a decisão da juíza que definiu essa questão. Então, é uma história ali muito longa, uma história de convivência com o Nauã até muito bonita foi. Tá? Então, eu só vou pedir licença. E a guarda era renovada anualmente, nós lutando, e nós no cadastro nacional. Chegou até, posteriormente, quando nós chegamos na fila para adotar nós fomos chamados para adotar uma outra criança, porque nós chegamos na nossa vez na fila do Cadastro Nacional.
Aí nós explicamos que estava com a adoção, e a própria assistência social falou, olha, você já tem uma criança, já está em andamento o processo de adoção, então aí nós saímos do cadastro Saiu da nacional. filha e adotou. Então acabou não sendo a brasileira, foi um acompanhamento do Poder Judiciário, juntamente com a assistente social. Não, perfeito. Deu para entender bem? Então, eu vou te pedir para falar da criação, mas depois do intervalo, porque esse bloco a gente Sim. já estourou. Voltando, então, a gente entra na parte psicológica da criação dos filhos biológicos com filhos adotivos e também a gente vai falar das adoções específicas por estrangeiros, por casais homoafetivos e os direitos e deveres que adotantes e adotados têm. A gente já volta, então. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta já de volta então, hoje falando sobre adoção, um assunto bastante interessante com o Geraldo Celestino, que é vereador do PSDB, autor de um projeto de lei sobre adoção aqui na casa e também pai adotivo, também com a doutora Rosana Valderano, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Guarulhos e com Mara de Maria, que é psicóloga da Vara da Infância de Guarulhos. Eu sei que depois a doutora Rosana vai complementar só para explicar melhor a adoção, para falar, Geraldo, você não fez nada de ilegal? É claro que você sabe, mas eu queria antes da doutora, Geraldo, que você entrasse um pouquinho no processo de criação dos filhos, porque é importante, eu acho, a gente falar aqui dos biológicos com os adotivos. Então, vamos falar da Pamela. A Pamela, eu assumi a paternidade com 4 anos. Hoje já está com 28, já me deu uma neta, tá? Feliz. E foi uma convivência normal de pai e de filho. Não existe diferença nenhuma com os irmãos. É considerada filha de sangue. É do coração, é considerada filha de sangue. Então, normal. O Nauã... Você sempre contou para os seus filhos que eles eram adotados? Sempre. A Pamela já tinha 4 anos, ela sabia. Ela sabe. Já tinha consciência? Já. O Nauã já sabe desde pequeno que ele é... Falamos assim, você não veio da barriga da mamãe. Você veio da barriga de outra mulher. E você é filho do coração. Então, a gente já sabe. Inclusive, na escola, ele fala que ele é filho do coração. Que bacana. Tá? E é tratado normalmente como uma criança normal. Requer mais cuidado, justamente pelos problemas de saúde que ele teve. Tá? Tem fisioterapia 2 vezes por semana. A irmã geralmente vai junto. A família sempre está junto. Então, é uma convivência normal, como se fosse filho biológico. Você conhece casos, Mara, que há distinção que os pais fazem entre biológicos e adotivos e aí dá algum tipo de problema, complexo, enfim? Não. Nos casos em que que nós acompanhamos o estágio de convivência, nós só aprovamos o caso de convivência quando nós verificamos que isso não existe. Naquele caso que eu estava contando que a pessoa devolveu as crianças, a gente ali percebia a diferença no tratamento. Então, realmente, não ia dar certo, mas nós não percebemos, não. E, inclusive, você perguntou da revelação. Isso. Esse é um dos motivos que nós perguntamos, essa é uma das perguntas que nós fazemos na avaliação, porque é muito importante que seja revelado para a criança o tempo todo a sua história. E quando a pessoa, o casal, fala, não vou contar, é uma coisa que eu não quero, a gente já percebe, porque normalmente, quando é problema para o adotante, assumir que tem um filho adotivo, há um problema outro. Perfeito. E a gente tem que verificar que problema é esse, e normalmente a gente percebe através quando eles dizem, não vou revelar. Então, peraí, o que está errado aí? Igual lá em casa, o tratamento é igual, como filho. Direitos e deveres são iguais. A Giovana, filha biológica, tem os direitos e os deveres dela. Não é? E adotivo tem direitos e deveres. O mesmo carinho, o tratamento é igual.
Inclusive, vamos passar um pouquinho por isso, doutora. Direitos e deveres, depois que uma criança é adotada, tem os mesmos do filho biológico? Do ponto de vista jurídico, a adoção rompe com os laços da família anterior, da família biológica. A criança está ligada e vinculada à família do adotante, inclusive os avós, os tios, enfim. A única restrição que se faz com relação a filhos adotivos são para fins de impedimentos do casamento, porque aí é uma questão biológica, né? Então, direito sucessório, direito a alimentos, direito à visita, guarda compartilhada em caso de separação dos pais, isso não tem nenhuma alteração. O filho não tem mais direito sucessório que o outro, não há nenhum tipo de distinção. Agora, com relação aos impedimentos para o casamento, supondo-se aquela história, né, às vezes meio novelística, né, de dois irmãos gêmeos que foram separados ao nascer. Ou irmãos, hoje é mais difícil por conta da adoção em conjunto dos irmãos, mas irmãos que foram separados na infância e que, eventualmente, no futuro se reencontram e desenvolvem ali um laço amoroso. Para fins de casamento e caracterização de união estável, aí é a única forma em que o laço permanece. Ou seja, mesmo não sendo mais irmão juridicamente, biologicamente eles são irmãos e o casamento é nulo. É a única forma de vínculo que permanece. O restante, os direitos iguais. É novelística, mas pode acontecer, né? Sim, a gente vê normalmente em novelas, né, isso. Na vida real, talvez até porque as pessoas mantêm um sigilo em relação a isso. Então, é importante até tocar no assunto para que a pessoa saiba disso. Se você me permite fazer aquela colocação que a gente fazia um pouco antes. Eu só queria que você falasse um pouquinho mais da adoção de irmãos. Hoje é comum fazer campanhas, não sei se é só com campanha, para que se adote os irmãos todos? A lei determina que os irmãos... Hoje é uma lei. A lei para isso. Isso. Okay. Dentro da alteração de 2009, essa alteração traz que os irmãos serão adotados em conjunto. E eles só não serão adotados em conjunto em situações nem excepcionais, excepcionalíssimas, e que vai ser analisado no caso. A regra são 3 filhos, os 3 têm que ser mantidos os laços de parentesco. É uma coisa que as inovações da chamada e nova lei de adoção, ela trouxe bastante presente esse item. Um exemplo, a adoção é caso excepcional. A criança só vai ser colocada à disposição para adoção quando não for possível de forma nenhuma que ela permaneça naquilo que a lei traz como família extensa ou família ampliada. Então, o que seria a família ampliada? Se os pais não têm condição, como o Geraldo colocou, do filho que ele tem, busca-se um irmão da mãe, um irmão do pai, uma avó, um tio, um primo, alguém dentro do seio familiar biológico que possa ter aquela criança consigo, mesmo que não seja uma adoção, no caso dos avós não é possível, mas que mantenha essa criança em cuidado. Se não se encontra essa possibilidade, aí essa criança é colocada à disposição para adoção. Se forem irmãos, o que a lei determina é que eles sejam adotados em conjunto, porque aí pelo menos um laço com o parentesco do irmão eu ainda mantenho, né? Quer dizer, mas precisa ter essas características para a criança ficar apta à adoção. Sem passar por todo esse processo antes de busca da família e tal, a criança não vai para a adoção, né? É o que a lei determina. Perfeito. E deve ser tentado ao máximo que a criança permaneça no seio da família extensa, na família ampliada, se não for possível a família estrita, que é no caso ali os pais, enfim. Hoje temos um número aqui, Omar ou Rosana, de número de crianças para adotar aqui em Guarulhos, aptas à adoção? Acho que está em 4. Eu não tenho esse dado. Eu tenho um, mas eu queria bater com você então, que eu tenho aqui que seriam 8 crianças, né? E aí a gente pode entrar já num outro tema, que 4 delas são entre 11 e 15 anos e 2 acima dos 15 anos. O seu projeto prevê que nas campanhas se adotem crianças mais velhas, né? É o incentivo, porque a maioria dos casais, quando vai adotar uma criança, prefere recém-nascido, uma questão de convivência. E crianças saudáveis também, né, crianças saudáveis. É a preferência das pessoas. E as crianças que passou de 2, 3 anos de idade já tem mais dificuldade, tem uma rejeição nessa questão de adoção.
Para você ver, eu tenho aqui, o último balanço que eu tenho, pelo menos que foi que me chegou, de 2011, são 5.400 crianças e adolescentes aptas a serem adotadas hoje no Brasil e mais de 30 mil pretendentes querem. Por quê? Porque, obviamente, todos querem crianças mais novas, então você acaba, mesmo com o número de crianças sendo muito menor que o de pretendentes, você não consegue que essas crianças sejam adotadas. O Conselho Nacional de Justiça traz a informação de que 80% das crianças aptas à adoção, elas têm mais de 9 anos. Então, e aí é preciso incentivar isso, né, doutora? Sim. Mara também é preciso, né? Olha, esse número, eu acho que é maior. Número de foi crianças. O que eu tenho aqui, o número de crianças que estão aptas a adotar, a serem adotadas. É que ninguém quer. Normalmente, os pretendentes à adoção, eles querem crianças de 0 a 2 anos. Hoje, a fila em Guarulhos, de repente, está demorando 4, 5, 6, 7 anos para adotar. Por quê? Porque eles querem crianças saudáveis, brancas, crianças muitas vezes, que não tenham irmãos, e esse é outra questão, que não sejam filhos de pessoas drogadas. Então, assim, eles querem um perfil que, às vezes, não dá. E demora muito tempo. E crianças que estão no abrigo, esperando para ser adotadas, estão maior de 5 anos, a gente tem muita dificuldade de colocar aí. Já passou de 5 anos, já tem problema. Até 5 anos é um pouco mais... Até 5, mais ou menos. Depois de 5... Adolescente, quase, quando a gente consegue algum pretendente de adolescente, é raríssimo. A investigação é maior, até para entender, né, essa preferência. Eles quererem adoção. Então, é muito triste a situação das crianças maiores de 5 anos no abrigo, porque a gente não consegue colocá-los em adoção. E aí eu li, doutora Rosana, que justamente por isso se incentiva no Brasil, não sei como está hoje, você pode até ajudar, aqui em Guarulhos e no Brasil, claro, a adoção por estrangeiros, porque às vezes os estrangeiros não têm esse olhar que o brasileiro tem para a criança mais velha e adotam e levam para fora do país. O que você pode dizer para mim, doutora, sobre essa adoção por estrangeiros? Hoje é legal, pode ser feita? A adoção, como eu disse, ela é situação excepcional, mantém-se a criança na família extensa. Não é possível. Busca-se no Cadastro Nacional. Não se localiza no Cadastro Nacional interessados, aí sim é que fica autorizada a adoção internacional. Então, ela é autorizada em último caso. E quando se vai para o lado da adoção internacional, se prestigia casais brasileiros que vivam no exterior. Então, entre um casal brasileiro que vive no exterior e um casal estrangeiro, o casal brasileiro, porque é a questão da cultura, né, mantém-se. Se não for possível, aí é autorizada a adoção internacional, que é extremamente complexa, né, prevalece aos países que são signatários da Convenção de Haia, porque aí entra um tratado internacional, tem toda uma questão federal envolvida, por conta da saída da criança do país, o controle é bem mais difícil, e por conta também das questões culturais, que eu vou romper esse laço. Então, se eu tenho uma criança de 15 anos que vai ser adotada internacionalmente, eu tenho toda uma questão cultural e uma questão de idioma, e a criança vai ser ouvida até para se manifestar, se ela aceita essa mudança tão grande. E eu li também que até por conta dessa burocracia toda, ou da demora, alguns estrangeiros estão desistindo de tentarem adotar, de repente, os mais velhos. Procede, doutora? É bem possível. Estatisticamente eu não tenho assim, esse dado, mas outros países talvez tenham alguma facilidade a mais, né, para essa adoção internacional. Ele tem prós e contras, né? A lei de adoção, quando ela entrou em vigor com a reforma, houve muita crítica, que a adoção de irmãos dificultaria. Quer dizer, eu tenho uma criança de 6 meses, mas ela tem um irmão de 8 anos. Então, aí, o de 8 anos, pelas críticas que houveram, essa não é a minha opinião, mas, enfim, pelas críticas da época, essa criança de 3 meses ou de 6 meses estaria fadada a ficar institucionalizada. Por quê? Porque o de 8 anos a pessoa não gostaria de levar também em conjunto. Então, tem os prós e os contras. Manter o laço de afetividade com os irmãos é importante, já que ele não tem mais os pais. Agora, tirar do menor a oportunidade naquele momento também é complicado. Quer dizer, a gente não tem uma fórmula mágica, né? A gente não está aqui para criticar a lei, mas tentar buscar um ponto de equilíbrio, né? Essa família extensa, quer dizer, eu tenho uma criança de 6 meses, como a lei determina, eu tenho que buscar sempre ao máximo a família extensa. Qual é o período que eu vou buscar a família extensa? Aí a criança vai crescendo. Quer dizer, aí a família extensa pega a criança, fica 2 anos em guarda, aí não consegue se adaptar, devolve, aí essa criança já está fora daquela margem de chance maior, como a Mara colocou. Então, são vários pontos
importantes de ser debatidos. O que eu acho interessante para o telespectador é que a criança um pouco maior, de 5 anos, ela precisa de tanto carinho quanto a pequena. Ela talvez seja muito mais, como é que eu vou dizer? Ela tenha muito mais afinidade com o casal, justamente porque ela entende o que aconteceu. Então, ela talvez... perceber melhor o mundo, né? Sim, ela talvez desenvolva por esse casal um carinho talvez maior do que o bebê, que não passou por esse processo, ele não tem isso na lembrança. Então, ser tirado de uma situação de risco e ser colocado no seio familiar, para essa criança, é a chance que ela tem na vida de ser feliz, né? E a felicidade num contexto amplo aí, de dignidade. Ok, antes da gente ir para o intervalo, Mara, depois eu vou passar a palavra para você depois da volta do intervalo, só para a gente aproveitar as questões legais aqui com a doutora. Adoção por casais homossexuais e adoção de crianças com deficiência. Há alguma coisa na lei, algum artigo da lei que seja diferente dos demais? Para a questão das crianças com deficiência e as crianças com doenças crônicas, a lei, o ECA, com a alteração de 2014, traz uma informação de que terão prioridade na tramitação. Então, entre um processo de adoção do Geraldo com uma criança saudável e uma adoção minha com uma criança com uma deficiência ou com uma doença crônica, o meu processo tem tramitação privilegiada em detrimento do dele. O seu tem prioridade. Isso justamente para estimular que as pessoas tenham consigo... Uma criança tem uma doença crônica, mas, poxa, qual o problema se eu tenho condição de cuidar? Né? Se a criança tem uma deficiência física, uma deficiência visual, quem adota, não adota para si, adota pelo outro, principalmente. É uma questão de amor ao outro. Então, se o outro tem essa deficiência, talvez fosse até um estímulo maior para pessoas naturalmente iluminadas, né? E que não são a maioria, infelizmente. Para casais homossexuais não há... Para casais homossexuais, a lei não trata disso. Não trata especificamente. Não, mas como eu disse anteriormente, se eu for por uma interpretação sistemática, eu tenho a decisão do STF de 2010, que reconhece a união homoafetiva como união estável. E se a lei da adoção permite a adoção por casais em união estável, eu não vejo porquê, né, da discriminação. E, para concluir, algumas pessoas que se manifestam contrário informam ou entendem que a criança educada por um casal homossexual vai desenvolver a homossexualidade ou vai ter um mau exemplo. Quer dizer, ninguém sabe qual é a origem da homossexualidade. Então, como é que eu posso dizer que uma criança criada, educada por homossexuais vai se tornar homossexual? Até porque o homossexual, normalmente, ele foi educado por um casal hétero. E desenvolveu a homossexualidade, não se sabe por quê, eu não tenho essa resposta, talvez a Mara tenha maior propriedade para dizer. Então, eu não vejo nenhum tipo de impedimento, desde que ela seja criada com amor. Isso. Eu vou pedir a opinião da Mara depois do intervalo, só para ressaltar aqui. E nós fizemos um outro programa aqui na casa também sobre homofobia e também falamos da adoção por casais homossexuais. E a justiça também tem muito preconceito com isso, como você acabou de citar, infelizmente. A gente faz então uma pequena pausa aqui no Câmara em Pauta e já volta com o último bloco aqui sobre adoção. Até já! Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito
Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre adoção, principalmente aqui focado também um pouco o quadro na cidade de Guarulhos, recebendo aqui no nosso Câmara em Pauta Geraldo Celestino, que é vereador do PSDB, tem projeto de lei na casa sobre adoção, pai adotivo, enfim, falou aqui com propriedade sobre o assunto, a doutora Rosana Valderano, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Guarulhos, e a Mara de Maria, que é psicóloga da Vara da Infância aqui de Guarulhos. Mara, antes de ir para o intervalo, então, a doutora Rosana colocou aqui adoção por estrangeiros, adoção por casais homossexuais, adoção de deficientes. A parte psicológica disso, da criação de uma criança deficiente ou de uma criança por um casal homossexual, o que você pode falar para a gente da parte psicológica, por favor? Veja, quando eu entrei aqui em Guarulhos há 7 anos atrás, quase 8 anos atrás, para trabalhar na Vara da Infância, eu já dei várias crianças para tanto casal homossexual feminino, quanto casal homossexual masculino, como para solteiros homossexuais femininos, solteiros homossexuais. Então, assim, como ela disse, tem muito preconceito ainda? Tem. O que eu posso dizer é que na nossa equipe técnica aqui de Guarulhos, isso não existe. Nós não fazemos distinção nenhuma com relação à pessoa se é homossexual ou não. Nem o juiz, quando vai lá determinar nem o processo. juiz. Aqui não tem isso. De Okay. jeito nenhum. Nem a promotora, nem o juiz. A equipe aqui de Guarulhos não faz distinção nenhuma. Eu queria dar um dado, porque ela falou a respeito de homossexuais e do medo que as pessoas têm de crianças criadas por homossexuais, de repente se tornar. Então, eu trouxe um dado que é dos Estados Unidos, numa pesquisa que eles fizeram a partir de 1970, para verificar realmente o funcionamento das famílias homoparentais. E essa pesquisa chama Review de Patterson, mostraram que não há diferença significativa entre crianças criadas em uma família homoparental em relação às advindas de famílias heteroparentais em termos de presença de eventuais conflitos de personalidade ou de desenvolvimento, de orientação sexual, de adequação à escola e demais ambientes. Então, assim, não há diferenças significativas pelo fato de ter sido adotado por casais homoafetivos ou não. Então, não há essa diferença. E o que comprova o que você está falando, Mara, neste Câmara em Pauta sobre homofobia, a gente recebeu aqui o vereador Novinho Brasil, que é evangélico, recebemos aqui o representante de uma associação de homossexuais aqui de Guarulhos, né, da LGBT, e ele tem filhos biológicos que são evangélicos. E hoje ele é um casal, né? Não o filho é evangélico, tem a orientação sexual hétero, e o pai tem orientação homo e é casado com outro homossexual. Enfim, o filho é evangélico. Então, acho que é perfeitamente cabível dentro do seu exemplo. Né? Sim, eu conheço muitos casos, assim, pessoalmente, não da vara, de pessoas que eu conheço de casais homossexuais, esse caso que eu estou contando é feminino, e que tem filho de 30 e poucos anos, que já se constituiu família. Quer dizer, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E no Brasil não há problema nenhum, porque assim, desde que foi no censo de IBGE de 2001, foi verificado que existem muitos casais homoafetivos. E aí, a partir desse momento em que existem casais homoafetivos e com filhos, a lei começa a também ser modificada. Então, na lei não há nada que impeça... Porque até 2010 eles eram marginalizados, né, Mara? Existiam, como você disse, dados aí de 1970 da pesquisa, mas não havia um reconhecimento dessas pessoas na sociedade. Isso a partir de 2010. Então, aí, grandes direitos vão se desenvolvendo. Então, é importante esse dado da Marta, do censo de 2001. Não, mas aqui estou falando que em Guarulhos, eu já dei em 2007. Aqui em Guarulhos. Não, porque Guarulhos é uma cidade onde não há esse tipo de preconceito. Isso. Mas a gente sabe que em alguns locais, principalmente locais muito distantes, né, locais pequenos, onde, sei lá, a igreja... O Nordeste tem muito não sei se o comportamento preconceituoso, tradicional de algumas famílias, enfim. Mas que existe o preconceito, existe. E como a Marta trouxe... Mara, desculpa. Como a Mara trouxe, censo de 2001, dizendo que já haviam um censo de famílias homoafetivas. E vejam, todos viviam na informalidade, viviam na marginalidade. E a partir de 2010 isso acaba. As mentes precisam se abrir a tudo mesmo. Sim, sem dúvida, são cidadãos como qualquer outro. Doutora, quanto tempo em média leva um processo de adoção?
Depende Aí muito? depende. Depende mais? Se forem crianças nessa faixa etária que a Mara colocou, crianças maiores de 9, 10, 12 anos, a tendência é que isso dure entre 1 ano e meio, 2 anos, com um pouco de sorte, 1 ano e meio. Há um tempo também, aproveitar para fazer essas Crianças últimas menores, questões legais. isso pode levar 5, 6, 7 anos. Tá, Eu demora demais. posso Pois não, contar Mara. que, Sim. que até eu estava conversando com o Geraldo para ver como é que era o processo dele, por que estava demorando. O que tem uma questão é que, às vezes, não se consegue a destituição do poder familiar. Porque a criança Processo só formal vai demorado. para adoção quando é destituído o poder familiar. Então, quando ela diz, por exemplo, uma criança eu vou colocar os casos mais comuns. Mãe e pai drogaditos, que não estão nem aí, largam a criança, a gente procura, essa criança vai para o abrigo, a gente procura, familiares não encontra, mas a gente tem que dar uma chance, segundo a lei, nós temos que trabalhar essa família, para esta família voltar a se centrar, ficar equilibrada para poder ter a criança de volta. E nós temos que fazer esse trabalho. E é muito complicado, porque enquanto isso, a criança fica no abrigo e vai passando o tempo. Que aí a gente incorre na outra questão. E muitas vezes acontece de a gente, no processo, a gente querer dar para adoção, não tem jeito, a gente fala, vai entrar com pedido de destituição familiar, esse casal não tem jeito de voltar a ser equilibrado, mas aí, de repente, no meio do caminho, um advogado entra e quer, que é mais ou menos aquilo que aconteceu de outra forma no caso dele, o advogado quer que o poder familiar seja restituído. Então, aí é que complica, e isso faz com que a adoção se torne longa, como aconteceu no caso dele. É o caso, o meu... Se não houver então, problema né? nenhum, ou seja, a criança ela está disponível para adoção, dentro dessa idade, acima de 9, 10 anos, 1 ano, 2, isso está resolvido. A partir da destituição. O que a Mara está colocando é bem sério, porque se o pai tem lá o poder familiar sobre a criança, ou seja, a criança foi reconhecida pelo pai e pela mãe, ou às vezes só pela mãe. Enquanto eu não romper o vínculo com essa família anterior, eu não consigo colocar essa criança à disposição. Então, quando eu falo 1 ano, 2, é a partir da criança disponível para ser adotada. O processo de destituição do poder familiar, só ele, dependendo da circunstância, eu já tive casos que durou 4 anos. Só para destituir. Perfeito. Né? Mas aí é um outro processo, não é o processo de adoção especificamente, mas está dentro do contexto. O caso do meu filho. Só um segundinho, Geraldo. Só para matar 2 questões legais, já te passo rapidinho. Doutora, tempo que a criança deve ser acompanhada junto à família até a adoção definitiva? Há um tempo de acompanhamento durante o processo? Quando a pessoa tem a guarda provisória, essa criança é acompanhada? Acompanhada, você diz, por estudo pela justiça, Mara? Pela vara da infância? A vara da infância acompanha? Então, assim, segundo a lei, o bebê, você não precisa, uma criança, um bebê, você não precisa fazer o estágio de convivência. Normalmente, quando a gente entrega um bebê, nós fazemos um acompanhamento, assim, pequeno. A gente vê uma vez, está tudo bem, 1, 2 vezes, quando está tudo bem, está tudo bem. Agora, as crianças acima de 1 ou 2 anos, o estágio de convivência é maior, né? E assim, quanto tempo? Vai depender, isto depende de cada caso, porque aí nós vamos acompanhando, dependendo dos problemas que vão sendo apresentados, e a gente libera normalmente quando nós percebemos que está tudo bem. Né? Mas não tem um tempo determinado. Então. Não existe um tempo determinado, isto é visto caso a caso. Né? Mas tem um caso de adoção, por exemplo, que eu dei há 6 anos atrás, 7 anos atrás, e era uma adoção tardia, e que foi muito bem, deu um êxito muito grande. Depois, esse casal adotou a irmã deste menino, mas assim, nós acompanhamos até hoje, não o processo já se extinguiu, mas nós damos o apoio necessário quando há a necessidade, porque aí nós estamos ali disponíveis. Se houver qualquer problema, eles podem nos ligar para a gente ajudar a lidar com o problema que se apresenta. Isso, era nesse sentido que eu queria a resposta. Perfeito. Geraldo, por favor. Não, na questão da desconstituir o pátrio poder da criança, o meu processo foi a exaustão. Tá? Tentar localizar a mãe, localizar o pai, localizar o parente. Não foi localizado. Assim mesmo. Tá? Por isso que nós estamos com o processo já há 5 anos e meio.
Tá indo É pra isso 6 que anos. Foi pelo Tá indo para cansaço. 6 anos, então. foi pelo cansaço, É por então... conta da destituição e pela não concordância dos pais. Porque se os pais concordam, É ou se a rapidíssimo. criança já está destituída, aí é mais simples. Mas quando não, e quando não localizam, aí é mais complicado. E no seu caso, ainda o pai veio para o processo, Apareceu. atrapalhou e foi embora. Né? Então, só Desapareceu. isso já deve Inclusive, ter o causado advogado, 2 anos. o advogado constituído pelo dito pai, suposto pai, tá? Também abandonou a causa, porque a família desapareceu. O suposto pai da criança. Aqui em Guarulhos, Pois não, aqui em Guarulhos, quando, por exemplo, é uma criança, foi entregue, é mês, é rapidíssimo, é muito menos de um ano. É breve, né? É muito rápido, é questão de entregar a criança, porque nós fazemos uma avaliação de como é que está, e aí já sai. Então, é muito rápido aqui, muito menos de um ano, depois já de entregue, né? Não estou contando o tempo que ficou para entregar essa criança para esse casal. Não, A ok, espera pelo cadastro, crianças maiores de 10 anos, a espera é no máximo aí de 1 ano, 6 meses. Crianças menores de 5 anos, como disse a Mara, normalmente a espera é de 5 anos durante o cadastro, para Perfeito. ser chamado. Para a gente finalizar o programa, doutora, mais uma resposta, e aí eu vou passar as considerações finais de todos vocês. O pai que devolve o filho, o pai, não dá nem para chamar de pai, né? Mas as pessoas, os adotantes que adotaram lá e a criança não se adaptou, devolvem o filho, sofrem algum tipo de sanção também? Hoje a lei já entende assim, não? O primeiro ponto, assim, a adoção é irrevogável. Ou seja, não dá para eu adotar uma criança e devolver depois. Isso é o comando da lei. Mas aí, a gente tem que analisar o seguinte. O pai adotou, a mãe se arrependeu. A lei diz que é irrevogável, ou seja, de início ele não pode devolver. Mas aí começa a se relativizar isso. De que forma? Bom, é pior eu receber a criança de volta, porque a lei diz que é irrevogável, ou é pior eu manter a criança com essa pessoa que diz que não quer ficar. Então, há casos em que recebe-se essa criança novamente, e esse pai, essa mãe, que pretenderam a revogação, eles podem ser condenados a alimentos, a prestação alimentícia dessa criança até que ela seja novamente adotada, e pode-se cumular isso, inclusive, com o pedido de indenização por dano moral, não só pelo prejuízo causado à criança. Não queria usar um termo porque Já há parece sentenças vulgarizar. nesse sentido? Sim, Já houve. Eu não queria vulgarizar, mas o pai que adota e devolve, ele retirou daquela criança a oportunidade de ser adotado no momento adequado, né? Então, essa reparação civil, pelos transtornos psicológicos mínimo, né? que essa criança vai sofrer. E a condenação a alimentos, isso também é possível. Isso é bom a gente Mas, na saber. regra da lei, é irrevogável. Ok, mas é bom a gente saber que há esse entendimento da justiça. Por isso que é bom trazer o pessoal da OAB aqui, viu, Geraldo? Que a gente precisa de esclarecimento. Aprendi mais hoje. E a lei é muito interpretativa também, então varia muito caso a caso. Geraldo, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Prazer tê-lo aqui novamente. Estamos à disposição, sempre que chamado, estamos aqui. Foi esclarecedor, aprendi. Fique à vontade aí para as considerações, viu? Representando a OAB, com a psicóloga da Vara da Infância, a Mara. E agradecer à TV Câmara. Esse debate é importante. E você, telespectador, está em casa, que não tem filho, que pretende adotar. Eu vou falar, é gratificante você adotar uma criança. É muito bom adotar e eu incentivo a adoção. Obrigado, Geraldo, por ter vindo. É muito importante mesmo. Doutora Rosana, obrigado por ter vindo também ao Câmara em Pauta de hoje. Considerações finais, por favor. Obrigada, Leandro. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Agradeço aqui ao vereador Geraldo Celestino, até por ter trazido essas colocações pessoais, né, abrir a sua família para trazer isso para o telespectador e para a gente. Né? Eu não tenho filhos adotivos Hoje ainda, o telespectador que assiste a TV Câmara, doutora, que conhece o Geraldo Celestino, de vir aqui na tribuna, vir esbravejar, Viu ele é líder da oposição, conheceu o Geraldo humano, o Geraldo pai, o Geraldo família. Desculpa te interromper, doutora, por favor. Imagina, agradeço a Mara também pelos esclarecimentos do ponto de vista psicológico, porque a gente, quando acompanha uma adoção, a gente muitas vezes fica num embate do laudo. Mas a psicóloga não mandou o laudo, mas por que o laudo não veio positivo? Então, a gente tem a oportunidade de conhecer o lado do trabalho, né, técnico desse pessoal. Então, agradeço ao AB, agradeço ao telespectador e faço as palavras do Geraldo. Adote, né? Tem muita criança precisando de pai, precisando de ajuda, precisando de carinho, precisando de uma oportunidade de uma vida melhor. Obrigada. Mas quando for adotar, o faça com responsabilidade, com muito certeza, amor acima de tudo. Certeza. Não para preencher lacunas, vazios, relacionamentos que não deram certo. Não, adote porque você quer ser mãe, porque você quer ser pai. Mara, obrigado também por ter vindo à Câmara em Pauta. Considerações finais, por favor. Eu agradeço,
novamente a oportunidade de estar vindo aqui. Agradeço o Geraldo pelo depoimento dele, agradeço os esclarecimentos da doutora, e eu espero ter ajudado a esclarecer alguma questão, e eu queria falar que assim, é importante mesmo que cada um que pretenda adotar olhe bem dentro de si e vá com muito amor, porque assim essas crianças precisam muito de amor e assim a afetividade é o mais importante numa relação de pai e filho. E quando isso existe, o resto é resto, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Espero ter sido esclarecedor. Obrigado, a gente que agradece. Então, quero lembrar você, este foi o Câmara em Pauta de hoje. Quero lembrar você que nós temos uma edição inédita do Câmara em Pauta toda sexta-feira, logo após o Jornal da Câmara. Você pode assistir pela NET TV por assinatura, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia por hoje. E a gente se vê, então, aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.